Beleza. Pois daqui a uns 5 minutinhos eu chamo vocês, tá certo? Aí a gente inicia para valer, tá bom?
Pronto. Gente, então, bom dia. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas a gente vai dar início à nossa aula, tá bom? Eu vou tentar aqui compartilhar a página do Moodle para ver se a gente consegue acompanhar aqui, tá? Se vocês não estiverem vendo, vou ver se eu consigo aqui ver. Se vocês estiverem vendo a página do Moodle, me avisem, tá? Porque para mim aqui aparece como se tivesse compartilhado. Vocês estão conseguindo visualizar a página do Moodle? Pronto, então vamos lá. Tá meio lento, tá certo? Mas para a gente poder começar. Então, pessoal, hoje o que, que a gente vai ver, tá? A gente vai ver a aula de gravidez na adolescência. Então, eu vou falar da gravidez na adolescência e também vou falar da parte dos métodos contraceptivos, né? Aqueles que são indicados. A gente teve uma norma técnica que foi publicada esse ano, só sobre a questão da prevenção da gravidez na adolescência. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho essa norma aqui também. Mas antes da gente iniciar, eu queria explicar uma coisa para vocês, tá certo? Aqui no Moodle, eu coloquei aqui para vocês, no mês de março, eu coloquei um documentário, tá? Esse documentário, ele é sobre gravidez na adolescência. O nome dele é Meninas. Então, eu gostaria que vocês assistissem esse documentário, porque, inclusive, eu coloquei uma questãozinha na prova, né? Falando dele, tá? Então, ele vai ser uma atividade obrigatória para vocês fazerem, tá certo? Que é assistir esse documentário. É só clicar aqui no link, ó, que vocês vão ter acesso. Ele é disponível no YouTube, então vocês vão conseguir acessá-lo, tá certo? E aí, o material da aula, eu já coloquei ele todo aqui, certo? Já tem a aula de hoje, métodos contraceptivos. Então, todo o material da aula ele também já está disponível aqui no Moodle para vocês, tá certo? Como já está aberto aqui a página do... Por favor, deem um feedback para mim aí no chat, tá bom? A minha internet está bem lenta aqui em casa. Não sei se para você está dando certo, mas está bem lentinha, sabe? Então, vejam aí se vocês conseguem ver, tá bom? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Deixa eu só voltar.
Acho que agora vocês vão ouvir. Vamos lá, vou recomeçar aqui, tá? Estava falando sobre as questões da gravidez na adolescência, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a gravidez na adolescência, certo? Essa gravidez, gente, ela vai ter repercussão tanto nas dimensões biológicas, como nas dimensões emocionais, psicológicas dessa menina grávida, como também nas questões sociais e familiares. Então, a gente costuma dizer que o impacto da gravidez na adolescência, ela não tem um impacto direto apenas para as questões da saúde, né? Ela também envolve questões familiares, ela também envolve questões sociais, ela também envolve questões econômicas. Então, a gravidez na adolescência, gente, ela é um dos principais agravos que acometem hoje um adolescente. A gente vai ver que ao longo dos anos, o nosso país, ele conseguiu diminuir essa taxa de gravidez. No entanto, quando a gente olha para o número absoluto, a gente ainda tem uma alta taxa de gravidez na adolescência, certo? E aí isso é muito importante, a gente poder discutir isso e falar um pouquinho sobre o nosso papel enquanto enfermeiro, né? O que é que nós, enquanto enfermeiros, vamos poder fazer, né? Como é que nós vamos atuar nessa perspectiva, principalmente da prevenção, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos. Então, como é que a gente vai estar abordando essa perspectiva da prevenção, mas também no acompanhamento dessa menina que engravidou na adolescência, né? A gente tem um desafio muito grande, porque acaba sendo alto também o número de casos em que a menina engravida pela segunda vez ainda na adolescência. Então, vamos lá, às vezes ela engravida ali por volta dos 14, 15 anos, né? E aí, se a gente não fizer um trabalho de acompanhamento e prevenção de uma segunda gravidez, pode acontecer dela acabar engravidando novamente ainda na adolescência, em torno ali dos 16, 17 anos. Então, a gente tem precisa ter um trabalho muito forte nessa perspectiva da prevenção, mas também a gente vai fazer o acompanhamento dessa menina que está grávida, né? Também nesse pré-natal, tá? Esse ano, eles lançaram uma norma técnica, eu vou já mostrar para vocês essa norma. É uma norma que vai falar especificamente da prevenção dessa gravidez, né? Uma norma do Ministério da Saúde. Então, daqui a pouco a gente vai trabalhar ela, tá? E a gente também vai ver, eu até já disponibilizei para vocês no Moodle, a gente tem um manual da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira, né, de Ginecologia e Obstetrícia, e eles trabalham especificamente nesse manual a questão da anticoncepção para adolescentes, né? Aquilo que o adolescente pode e aquilo que ele não pode também, tá certo? Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Tá dando certo? Eu tô com minha internet um pouquinho lenta, eu não sei como é que tá para vocês aí a transmissão. E aí eu queria pedir só para vocês me darem um feedback aí no chat, tá certo? Então vamos lá. O que a gente tem de panorama hoje epidemiológico, tá certo? Só para vocês terem ideia, a cada 1.000 adolescentes brasileiras entre 15 e 19 anos ficaram grávidas e tiveram seus bebês. Então, só para vocês entenderem, certo? A cada 1.000, 68,4 ficaram grávidas. Ah, professora, entre 1.000 adolescentes, 68 ficaram grávidas. É um número baixo? Gente, não é, tá? Porque esse número, 68,4, ele vai estar acima do índice da América Latina, que é 65,5 a cada 1.000 adolescentes. E o mundo, né? Juntando todos os países, a média é de 46 nascimentos a cada 1.000. Então, o Brasil, a média de nascimentos de meninos e adolescentes grávidas, né, de adolescentes grávidas, ela está acima da média latino-americana e está acima da média mundial. Quando a gente pega esse dado e compara com dados de outros países, certo? A gente está acima do Chile, para vocês terem uma ideia, o Chile hoje, né, ele está em torno aí de 49,3 a cada 1.000, Argentina 64, Estados Unidos 22,3,
México 66, Canadá 11,3 e a gente só perde para a Venezuela e para a Bolívia, tá? Olhando para cá, o que que a gente pode pensar, né? A gente percebe, por exemplo, quando a gente compara a taxa de gravidez na adolescência dos Estados Unidos e México, né, que é uma taxa de 22 nos Estados Unidos e 11 no México a cada 1.000 adolescentes. A gente já vê de cara que a perspectiva da gravidez na adolescência, gente, ela também tem uma dimensão socioeconômica muito importante em torno dela, tá? Quanto mais pobre e quanto mais subdesenvolvido é um país, maior a taxa de gravidez na adolescência. Para vocês terem ideia, aqui na América do Sul, a gente só perde para a Venezuela e para a Bolívia, né? Que são países que têm IDHs baixíssimos, são países que têm um desenvolvimento econômico também muito aquém do Brasil, né? Então, assim, a gente percebe que essa perspectiva da gravidez na adolescência, ela tem essa conotação aí socioeconômica muito grande, tá? E isso é interessante porque quando a gente percebe os impactos dessa gravidez na vida dessas meninas, o que que a gente tem, né? Quando uma menina dessa engravida, uma das primeiras coisas que interrompe na vida dela é o estudo, né? Então ela para de estudar. Então, gente, a gente sabe que hoje, né, o estudo, a educação, ela é a principal porta de entrada para a melhoria social. Se eu perguntar para vocês aqui, né, quem está aqui na sala, e eu perguntar para vocês, quem de vocês sonha em ser enfermeiro? Vocês vão dizer, todo mundo aqui sonha em ser enfermeiro. E se eu perguntar para vocês, por que que vocês resolveram fazer enfermagem? Aí vocês vão dizer, porque eu quero ser enfermeiro, porque eu quero ajudar as outras pessoas. Mas, no fundo, vocês quiseram fazer uma faculdade também porque vocês querem melhorar de vida, né? Porque vocês sabem que se vocês ficassem só no ensino médio, as condições, inclusive salariais, seriam muito mais baixas. Então, a chance de você ter uma remuneração melhor, de você ter uma condição social melhor entrando no ensino superior, ela é muito maior, né? Não sei se vocês concordam. Então, essa menina que engravida na adolescência, que interrompe os estudos, ela deixa de ter essa perspectiva de melhoria de vida por meio da educação, né? Então, ela muitas vezes mal consegue finalizar o ensino médio, porque ela precisa cuidar do filho. E aí, como ela não tem os anos de estudo suficientes, elas acabam submetendo a subempregos, né? A salários que não são tão atrativos. E isso acaba que a gente chama de perpetuação do ciclo de pobreza. Então, a gravidez adolescência ela tem esse impacto socioeconômico também, pessoal, justamente porque ela tem essa dimensão educacional muito afetada. Então, a gente precisa entender esse panorama, porque a gente não tem só um enfrentamento relacionado à perspectiva da saúde, né? A gente também tem esses outros determinantes aí que são afetados, né? E que acabam sendo determinantes muito importantes, inclusive para a qualidade de vida dessas próprias adolescentes, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, a nossa taxa aqui no Brasil, na década de 80, ela chegou aqui em torno de 80 meninas adolescentes grávidas, né, a cada 1.000. A gente aqui nos anos 95 ao ano 2000, a gente chegou aqui numa taxa maior ainda, né, aqui em torno aqui de 83, 84. E aí, no início dos anos 2000, a gente tinha uma taxa de 80,9, e eu quero que vocês percebam que esse gráfico, ele diminui drasticamente no início dos anos 2000, né? Quando chega aqui em 2020, a gente consegue ter uma taxa abaixo de 70. E essa queda acentuada no gráfico, ela tem algumas explicações, né? A primeira delas é que no início dos anos 2000, a gente começa a ter a implantação de alguns programas e algumas políticas públicas que trabalham diretamente essa perspectiva da prevenção da gravidez na adolescência, tá? A gente tem um programa que foi lançado, que é o SPE. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um programa bem mais antigo,
que é o Saúde e Prevenção nas Escolas. E esse programa, uma das linhas, né, dos eixos de ação dele era justamente o quê? A prevenção da gravidez na adolescência. Outro fator também, né, que a gente pode falar para explicar um pouquinho essa queda acentuada nesse gráfico aqui, do número de casos, é também relacionado à tal questão da própria expansão da atenção primária aqui no país, onde a gente tem aí uma facilidade maior desse jovem de ter acesso, né, de buscar os métodos contraceptivos por meio das unidades de atenção primária à saúde. Então, a gente tem aí uma série de políticas, né, de programas. O próprio PSE também, que é o Programa Saúde da Escola, que foi ali instituído em torno de 2010, 2007 a 2010, também foi um fator determinante aí para a queda acentuada desse número, tá? No entanto, como eu mostrei para vocês, esse número, gente, ainda é alto, né? A gente tem aqui, ó, em 2015, 68,4. Então, a gente tem aqui em 2020 também um número alto, né? Então, o que acontece? Apesar da gente ter tido essa queda, né, nos últimos anos, a gente precisa ainda melhorar mais ainda esse índice. Por quê? Porque a gente ainda tem um índice muito acima, inclusive, de países vizinhos nossos, né? E a gente precisa trabalhar especificamente, principalmente, essa questão da prevenção, tá certo? Então, só para vocês entenderem aqui, ó, a gravidez na adolescência, né? Apesar dessa taxa de natalidade ela ter caído em torno de 17% nos últimos anos, como eu falei para vocês, os números eles continuam altos, tá? Então, indiscutivelmente, a gravidez na adolescência, aqui no Brasil, gente, ela precisa ser tratada como esse problema social de saúde pública. E o que os índices epidemiológicos eles mostram para a gente? Que essa gravidez ela prevalece em famílias de baixa renda, tá? Ela é maior em áreas rurais. Professora, mas assim, é maior a taxa em áreas rurais do que em áreas urbanas? Sim, tá? E se a gente parar para pensar, isso tem muita relação com a perspectiva mesmo do projeto de vida. Nas áreas urbanas, gente, as possibilidades de emprego, né, as possibilidades de ingresso, por exemplo, no ensino superior, ela é muito mais acessível, né, do que na zona rural. Então, muitas vezes, aquela menina que mora na zona rural, ela não tem uma perspectiva em termos de profissionalização, né, nas questões futuras. Então, acaba que ela está ali terminando o ensino fundamental, o ensino médio, e o projeto de vida dela é o quê? É casar e ter filho. Né? Então, acaba que ela engravida na adolescência por conta das próprias condições ali de oportunidades, né, que ela tem, tá? Agora, quando a gente vai para entender essa gravidez na adolescência na zona urbana, né, nas grandes cidades, a gente percebe que a maioria dos casos ele acontece nas periferias. Então, aquilo que eu falei para vocês, né, existe uma relação muito evidente das questões que envolvem a perspectiva socioeconômica com a gravidez na adolescência. Principalmente quando a gente olha para esse dado que informa, né, que ela é muito mais evidente nas periferias das grandes cidades, tá? E aí, a gente sabe que, como eu falei para vocês no início, a gente tem uma consequência muito grande, né, para a vida dessa menina, mas também a gente também percebe que o risco para o bebê é também alto, né? A chance dele nascer prematuro com baixo peso é bem maior quando essa menina engravida na adolescência. E é interessante que essa gravidez ela vai diminuir conforme aumenta a escolaridade das jovens. Então, quanto mais anos de estudos ela tem, menor a possibilidade dela engravidar. Por isso que a educação é tão importante. E por isso que a gente vai trabalhar muito essa perspectiva da prevenção, gente, dentro das escolas, tá? Dentro das escolas. As escolas, elas são, assim, um grande parceiro nosso, né, enquanto enfermeiros. As escolas, ela é o grande espaço onde a gente vai estar atuando e a gente vai estar trabalhando especificamente esse tema, tá? E aí eu queria só chamar a atenção para vocês aqui, porque quando a gente vê
o número de casos, de acordo com as regiões do Brasil, a região norte e nordeste são as regiões que têm o maior número relativo de casos, tá? Região norte, 25,58%. Então, é a região onde a gente tem o maior índice de gravidez na adolescência. E a segunda região é a região nordeste, né? Onde nós estamos com 21,30%. Então, só para vocês entenderem aí essa questão desse panorama, né? Dessas questões epidemiológicas, né? E de como isso impacta diretamente na perspectiva também social, tá? E aí, o que a gente tem? Apesar de ocorrer em diferentes grupos, né? Os estudos, eles vêm demonstrando que essa gravidez na adolescência, ela está relacionada principalmente à baixa renda. Então, quanto menor a renda, quanto menor a escolaridade, maior é o índice de gravidez na adolescência, tá? E também relacionada a poucas perspectivas intelectuais, sociais e profissionais. Tem outro fator também, daqui a pouco, quando eu for mostrar para vocês a norma técnica, que é uma coisa que, inclusive, a norma chama a atenção, é a gravidez na adolescência entre meninas negras, né? Entre meninas pretas. Então, a taxa, gente, quando a gente compara aqui no Brasil, meninas adolescentes que engravidaram, ela é muito maior em meninas negras, tá? E isso tem a ver, né? É uma relação muito forte com as questões socioeconômicas, né? Principalmente com a questão econômica. E aí, inclusive, ele chama muito a atenção para isso, para a gente poder entender o porquê, né? Apesar da gente já saber, mas tentar entender de forma mais aprofundada e também a gente conseguir visualizar, de certa forma, como é que a gente vai conseguir acolher e prevenir a grávida adolescência, principalmente entre meninas negras, tá? E aí, além dessa vulnerabilidade social, a saúde física, né, a saúde emocional dessa menina, ela também fica ameaçada. E aí, gente, o que nós temos aqui em relação a esse panorama da gravidez na adolescência, tá? O que a gente tem? A desinformação sobre sexualidade e sobre os direitos sexuais e reprodutivos, ele é o principal motivo, tá? Prestem atenção. Muitas vezes o adolescente ele tem até acesso à informação. Ele sabe que existe o preservativo, ele sabe dos riscos da gravidez, mas ele não consegue, de forma consciente, compreender o impacto disso para a vida deles. Então, quando a gente fala de desinformação, não é que ele não tem acesso à informação, ele tem, certo? Acesso à informação ele tem, até porque eles conversam entre si. Né? Tem estudos que mostram que entre os pares, né, entre eles, onde eles obtêm essas informações sobre sexualidade. No entanto, eles não conseguem entender essa perspectiva da orientação. É como se eles não fossem orientados. Então, eles têm a informação, mas eles não têm a orientação. Então, só para vocês entenderem aqui essa perspectiva. A menina, ela sabe da menstruação, né? Ela sabe o que é a menstruação, ela entende que a menstruação ela vai acontecer todo mês, mas muitas vezes ela não tem a orientação de que durante o processo do ciclo menstrual, ela vai ter a ovulação. E é nessa fase da ovulação que ela tem um risco maior, né, de engravidar. Então, esse próprio conhecimento dela sobre o corpo, né, sobre o corpo dela, sobre ciclo menstrual, sobre ovulação, né, em que momento essa ovulação acontece. Então, são essas perspectivas que faltam, sabe? E é isso que gera essa questão da desinformação. E a gente também tem outras questões, né, principalmente envolvendo questões emocionais, psicossociais, contextuais. Quando a gente, por exemplo, traz o contexto da família, a gente vê o quanto as famílias hoje ainda não estão preparadas para falar sobre sexualidade e sobre direitos sexuais e reprodutivos dentro de casa. Então, falta muito, né, essa orientação também nesse contexto familiar. E isso contribui, inclusive, gente, para a falta de acesso, né, e proteção social e ao sistema de saúde. A gente pouco vê o adolescente buscando o serviço de saúde, né? Então, isso também é outra perspectiva que a gente precisa melhorar,
né? É o acesso desse adolescente no serviço de saúde. Então, o serviço de saúde ele vai estar sendo importante, por quê? Porque ele vai estar orientando o uso do contraceptivo, ele vai estar orientando o uso do preservativo, né? Ele vai perceber quando é que aquele menino está fazendo o uso inadequado. Ele vai estar avaliando ali os sinais de risco, e é aí onde entra, né, a nossa ação, né, enquanto enfermeiro, nesse acolhimento, nesse atendimento, nessa orientação do adolescente dentro do serviço de saúde, tá? E aí a gente também tem outras causas, né, relacionadas à gravidez na adolescência. Tem um estudo bem interessante, eu vou até pegar ele aqui e vou colocar no Moodle para vocês. Ele é um estudo que foi realizado no Rio de Janeiro, foi publicado numa revista da UERJ. E ele fala, gente, que existem fatores culturais e desenvolvimentos da própria psique da adolescente, como pensamentos mágicos e inconscientes de ser amado ou de ser conquistado, como uma das causas relacionadas à gravidez na adolescência. Como é isso? Vamos imaginar que a adolescente ela vive, às vezes, na família, dentro de uma família disfuncional, certo? E ela vive uma situação, às vezes, de violência, né? O pai ameaça ela com violência física, a mãe, muitas vezes, com a violência psicológica. E aí ela encontra uma pessoa, muitas vezes mais velha, então ali é como se ela tivesse vendo, né, encontrado o príncipe encantado. Então, muitas vezes, ela até pode forçar uma gravidez ali na adolescência para poder sair de casa, né? E aí aquela pessoa com onde ela vai se sentir segura, né, amada, conquistada, ela vai dizer, não, essa pessoa aqui que eu quero ficar, eu vou aqui engravidar, né, para poder ter a minha família e sair até dentro dessa família disfuncional que eu vivo agora. E isso, gente, é um reflexo, né, do papel estereotipado em torno da mulher, né? Porque parece assim que a felicidade feminina, muitas vezes, está relacionada ao próprio casamento, né? Não, eu só vou ser feliz se eu tiver casada, né, com filho. Então, como essa adolescente ela não se sente feliz dentro de casa, né? Ela acaba buscando essa felicidade fora, né? Então, isso é veiculado, né, pela mídia, pela sociedade. Só que muitas vezes, né, essa menina acaba também entrando em outro ciclo de violência, né? E isso envolve essa perspectiva da violência. Então, apesar de acontecer de forma menos frequente, mas a gente ainda tem, né, percebe que isso ainda é uma causa evidente de gravidez na adolescência, tá? E aí, como eu comentei com vocês, a falta de um projeto de vida. Algumas escolas hoje, né, eu não sei se tem alguém aqui que está assistindo, que foi aluno de escola profissionalizante, mas a gente tem nas escolas uma disciplina que chama projeto de vida. É uma disciplina interessante que às vezes os alunos nem dão tão valor a ela, né? Mas essa disciplina de projeto de vida, ela é muito interessante porque ela faz com que o menino pare um pouquinho e reflita sobre essas questões de futuro, né? Então, muitas vezes, quando esse menino ele não tem, gente, um projeto de vida, quando ele não tem uma expectativa de futuro, isso acaba também sendo um fator que condiciona um pouco essa gravidez na adolescência, certo? Aí a gente tem as questões de educação, né, pobreza, famílias disfuncionais e vulneráveis, a própria questão relacionada ao abuso do álcool e outras drogas, né? Além de situações de abandono, abuso, violência, a falta de proteção efetiva a essas crianças e adolescentes, elas também fazem parte desse quadro, tá? E aí é interessante a gente poder entender, porque eu estou aqui falando muito dessa perspectiva da menina, né, grávida, dessa menina adolescente, mas a gente também precisa partir para entender a dimensão do menino adolescente que foi pai, né, na adolescência. Então, a gente precisa entender também essa perspectiva dessa responsabilidade. A gente vai já ver os métodos contraceptivos, onde a gente vai ter
99% dos métodos voltados para a menina, né, para a mulher, e apenas o preservativo voltado para o homem. Então, isso recai sobre a mulher, de certa forma, uma responsabilidade muito maior no uso do método. Mas a gente precisa também, enquanto enfermeiro, orientar e visualizar a importância da figura do menino, né, na figura paterna relacionada à gravidez na adolescência, né? Porque isso, gente, é quando a gente cai muito nesse discurso, né, nessa narrativa da menina, da menina, da menina, a gente acaba, de certa forma, pressionando também essa responsabilidade só em torno dela. Né? Então, a gente precisa também falar um pouquinho sobre a questão da paternidade. Então, esse ciclo, né, de vida familiar, tanto do menino adolescente que foi pai, como da menina, exige também responsabilidades legais e socioeconômicas perante o filho, além da obrigação de responder pela sua própria ação, tá? E muitas vezes, gente, essa responsabilidade de criar o filho, né, na adolescência, fica voltada para os avós, tá? Muitas vezes porque a adolescente ou o adolescente não tem maturidade suficiente ainda, ou pela falta de independência, né? Ele não tem independência econômica, né? Financeira, não tem a dependência ainda, independência familiar. Então, isso aumenta o risco que resulta, né, no abandono desse recém-nascido. Então, a gente tem muitos casos de meninas que engravidam na adolescência e quem acaba cuidando desses filhos são os avós, né? Adolescentes que realmente não têm condições de criar o filho e acaba doando, né, ou mesmo abandonando, e isso acaba perpetuando também esse ciclo que a gente chama de exclusão social, tá? Então, imaginar também o filho desses meninos e meninas adolescentes, né? Qual é a situação dele enquanto sociedade, né? Um adolescente que muitas vezes rejeita esse filho ainda na gravidez, não deseja, né? E esse menino nasce, e aí a gente vai ter uma criança que precisa ser amparada, que precisa ser cuidada, né? Que precisa ser acolhida no seio familiar, e muitas vezes essa adolescente não tem nenhuma família para poder fazer esse acolhimento, tá? E aí a gente, como enfermeiro, a gente se questiona muito, né? Dentro da puericultura, por exemplo, que é o acompanhamento dessa criança na atenção primária, onde estão os filhos, né, dos adolescentes? Será que eles estão indo para a puericultura? Né? Os meninos que nasceram dessas mães adolescentes, né, desses pais adolescentes, onde eles estão? Será que eles realmente estão sendo cuidados? Então, isso é uma coisa também que a gente precisa discutir, tá? Dani trabalhou numa escola, né, de projeto de vida, é bem interessante mesmo. Hoje, muitas escolas já estão colocando nos currículos essa disciplina, tá? E é interessante porque ela traz uma perspectiva dessa consciência, né, em relação ao que esse menino quer para o futuro. Então, ele começa a pensar, né, e fazer essa reflexão. É bem legal mesmo, tá? Então, gente, quais são os fatores que aumentam os riscos da gestação na adolescência? Como eu falei para vocês no início, toda gravidez na adolescência, ela já é parte ali como um risco, certo? Mas durante essa gestação, eu tenho alguns fatores que aumentam mais ainda. Então, qual é o grande problema disso, né? Quanto mais risco, quanto mais fatores, mais risco eu tenho, e isso acaba influenciando diretamente aí a saúde dessa adolescente, né? Então, o risco de mortalidade materna é maior e o risco também de mortalidade neonatal é maior, tá? Então, relacionado à mãe, né? A essa menina grávida, quais são os fatores que aumentam os riscos dessa gestação? Se ela tem idade menor que 16 anos, ou a ocorrência da primeira menstruação há menos de 2 anos. Por exemplo, ela menstruou com, sei lá, 13 anos e ela engravidou com 14, né? Então, a gravidez ocorreu há menos de 2 anos da menstruação. Isso pode acontecer, gente, gerar, na verdade, um fenômeno que a gente chama de duplo anabolismo. O que é o duplo anabolismo? É uma competição biológica entre a mãe e o feto pelos mesmos nutrientes. Então, você imagina que a menina adolescente, ela está ali se desenvolvendo e crescendo.
e ao mesmo tempo ela está desenvolvendo um feto, né? Um bebê. Então, o corpo da mãe, ela acaba competindo biologicamente com o feto pelos mesmos nutrientes, porque ela ainda está em fase de crescimento, a mãe, ela ainda está em maturação da puberdade, e isso pode levar, por exemplo, a uma criança, né, a um bebê de baixo peso, ou a um bebê prematuro, tá? E esse fenômeno, né, de competição de nutrientes, a gente chama de duplo anabolismo, certo? Outro fator de risco é a altura do adolescente inferior a 1,50 m, tá? Ou peso menor que 45 quilos. Se a adolescente é usuária de drogas ou usa outras drogas ilícitas, como cocaína, crack ou medicamentos sem prescrição médica. Se esta gestação, gente, ela é decorrente de abuso, estupro ou outro ato violento, ameaça de violência sexual. Lembrando, né? Isso aqui eu até já comentei para vocês nas outras aulas, que toda relação sexual com meninos e meninas abaixo de 14 anos, ela se enquadra no crime de estupro de vulnerável, né? Então, isso é muito importante. Se a menina engravidou com menos de 14 anos, ela já entra automaticamente no estupro, né? Na violência sexual. E aí a gente precisa entender também dessa menina acima de 14 anos, se essa gestação é decorrente também desse abuso, tá? Dessa violência. Outro fator de risco, né? A existência de atitudes negativas quanto à gestação ou rejeição ao feto, aquilo que eu conversei para vocês, né? Muitas vezes a gravidez ela não é programada, mas no decorrer da gestação ela passa a ser desejada. No entanto, eu tenho casos, né, de meninas que não programaram, mas também que não desejam o feto, né? Não desejam o bebê. E elas já, durante a gravidez, já imaginam aí como é que elas vão fazer para doar esse filho, né? Fazer essa doação. Outro fator, né? Se essa menina teve alguma tentativa de interromper a gestação por qualquer meio ou medicamento, né? Se ela tentou alguma tentativa de aborto, a existência de dificuldades de acesso e acompanhamento aos serviços pré-natal, a não realização do pré-natal ou menos do que 6 visitas de rotina, e aí isso é um trabalho que a gente tem que fazer muito próximo ao ACS, né? O acompanhamento dessa gestante grávida. E realmente, assim, gestante adolescente grávida que falta o pré-natal, a gente tem que fazer uma busca ativa, né, de forma mais efetiva, para que ela consiga fazer aí esse acompanhamento, pelo menos aí das 6 consultas, né, de rotina. Outro fator de risco, a presença de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardíacas ou renais. Se ela tem alguma IST, né, sífilis, HIV, hepatite B ou C, hipertensão arterial. Presença de doenças agudas e emergentes, como dengue, zika, toxoplasmose e outras doenças virais. E se durante a gravidez ela teve a ocorrência de alguma complicação, como pré-eclâmpsia ou desproporção pélvico-fetal, né? Que é justamente a pelve dela é muito estreita para o tamanho do feto, tá? Se essa gravidez é gêmeos ou se ela tem alguma outra complicação obstétrica, inclusive cirurgia cesariana anterior, tá? E por fim, um fator também importante que aumenta o risco da gestação nessa adolescência é a falta de conexão ou apoio familiar adolescente, né? Principalmente da sua própria mãe ou parceiro, né? Isso é uma coisa importantíssima, pessoal. Durante o pré-natal que vocês estiverem fazendo dessa menina, né, grávida, perguntar pelo parceiro, né? Cadê o parceiro? Onde está o parceiro? Né? Quem é o pai? E, se possível, né, estimular até a presença desse pai na consulta pré-natal, né? Porque a gente precisa trabalhar essa perspectiva da paternidade também na adolescência e dessa perspectiva também da responsabilização. Tranquilo? Gente, tá dando certo? Vocês estão entendendo? Me dei só um ok aí no chat, porque eu fico muito sozinha aqui. Parece que eu tô falando para ninguém, para a tela. Me dei aí um ok para saber se vocês estão aí, se vocês estão entendendo, tá? A gente também tem, pessoal, um aumento de risco para esse recém-nascido, tá? Então, essa gravidez na adolescência, ela vai trazer riscos não só para essa mãe, mas também para o bebê.
Então, quais são os fatores que aumentam os riscos desse recém-nascido, né, até o primeiro ano de vida, quando ele é nascido de mãe adolescente? Então, vamos lá. Esse bebê tem um risco maior, gente, de nascer prematuro, de nascer pequeno para a idade gestacional, que é um bebê PIG, ou com baixo peso, tá? Geralmente, esse menino ele tem um risco maior de nascer medindo menos de 48 centímetros, tá? Ou pesando menos de 2,5 kg. Existe um índice que a gente chama de classificação de Apgar. As meninas que já fizeram ou que vão fazer saúde da criança vão ver isso na disciplina, que é um índice que a gente avalia a vitalidade do recém-nascido no momento do parto, tá? Aí esse Apgar, ele é avaliado tanto no quinto quanto no décimo, quanto no momento do nascimento como no quinto minuto, né? Ele é avaliado em 2 momentos, ao nascer e no quinto minuto. E ele tem uns scores que vão de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, melhor é a vitalidade do recém-nascido, né? Geralmente, quando esse recém-nascido ele tem um score abaixo de 7, é um recém-nascido aí que ele tem alguma complicação durante o nascimento. Oi, filha. Tá chegando, viu? Daqui a 10 minutos. Minha filha, desculpa, gente. Então, quando esse menino ele nasce de mãe adolescente, a chance dele ter o score menor que 5 é maior, tá? Então, só recapitulando, o que é um bebê de boa vitalidade ao nascer? Quando ele nasce acima de 7 a 10. Se ele nasceu com 5, a gente já percebe que ele tem uma situação desfavorável de nascimento, né? Que ele já tem uma baixa vitalidade. E isso, gente, é um fator importante porque ele pode determinar, inclusive, uma mortalidade neonatal, né? Então, o que a gente infere disso aqui? Bebês de mães adolescentes, eles têm uma chance maior de morrer, né? Durante o parto e nos primeiros dias após o parto, do que bebês de mães não adolescentes, certo? Outra questão, né? Fatores também que aumentam esse risco. Bebês que apresentam anomalias, dismorfias ou síndromes congênitas, como síndrome de Down e defeitos do tubo neural. Se há circunferência craniana, torácico-abdominal incompatível, né? Geralmente relacionado aqui a bebês que nascem, por exemplo, com perímetro cefálico menor, né? Do que o normal, né? Do que a idade gestacional. Se essa gestante, ela tem, gente, sífilis, herpes, toxoplasmose, hepatite B e C, Zika, HIV e outras doenças, né, infecto-contagiosas. Então, isso aumenta o risco de transmissão vertical ou placentária para o bebê. Geralmente é um bebê, meu povo, que necessita de cuidados intensivos pré-natais, né, e neonatais também. Então, a chance desse bebê, quando nasce, ir para uma unidade neonatal, né, de cuidados intensivos é maior. Esse bebê, ele pode apresentar uma maior dificuldade de sucção e também na amamentação. E aí, um fator importante, vou puxar aqui a sardinha para a saúde coletiva. A gente precisa entender os cuidados desse bebê após o nascimento. Então, geralmente, o bebê de mãe adolescente é um bebê que pode apresentar um maior risco para problemas de higiene e cuidados nesse domicílio, certo? E entender esse contexto familiar, a gente precisa entender essa rede de apoio, né, que essa adolescente vai ter em casa. Porque isso pode aumentar, se ela não tiver rede de apoio, pode aumentar o risco de negligência ou abandono dessa criança, tá? E a falta de acompanhamento também médico, né, pediátrico, de enfermeiro nas consultas de puericultura. E também esse bebê ele tem um risco maior de ter menos vacina, tá? Então percebam que quando a gente fala de gravidez na adolescência, não é risco só para essa menina adolescente, né? A gente tem um risco muito grande também aí para esse bebê, né? Para essa criança. Então a gente precisa trabalhar aí essa díade, né? Mãe e bebê, avaliar todos esses riscos, fazer esse cuidado de forma muito mais intensiva e esse acompanhamento, tá? Tranquilo? Então, vamos falar um pouquinho também sobre os impactos aqui para a vida escolar. As pesquisas, elas vêm mostrando para a gente
né, que essas mudanças na vida social revelam que as gestantes adolescentes, elas indicam a interrupção dos estudos como um problema mais frequente e preocupante. Então, quando a gente pergunta para a adolescente que está grávida, o que é que mais está preocupando você nesse momento? Geralmente elas respondem, né? Não, porque eu vou deixar de estudar. E aí, esse abandono escolar, ele compromete não apenas a continuidade da educação formal, mas resulta também em menor qualificação e obstáculo dos projetos de vida dela, né? Aquilo que a gente já conversou, tá? E aí, um dos mais importantes fatores de prevenção, gente, é a educação, né? A gente precisa também trabalhar essa educação, né? Considerar a educação em saúde abordando o contexto de sexualidade e saúde reprodutiva, tanto no meio familiar quanto na escola, né? Por meio de uma abordagem científica dentro desses programas de promoção da saúde. É muito importante, pessoal, quando a gente for falar de prevenção da gravidez, a gente não se restringir apenas ao uso dos métodos contraceptivos, né? Mas abordar as questões de sexualidade, abordar as questões de saúde reprodutiva, abordar as questões de conhecimento de corpo, né? Abordar essas questões de enfrentamento de abuso sexual. E isso não só para a adolescente, ao adolescente, mas também para a família, para os pais, tá? Os pais, eles precisam também entrar, né, dentro desse conjunto aí de pessoas que vão receber essa orientação, né? Acho que mais do que nunca a gente precisa estar bem sensível para essa questão da família, sabe? Porque esse diálogo em casa, gente, ele é um fator de proteção, inclusive para a prevenção dessa gravidez, tá? E aí, como a gente já conversou, né? Não apenas quanto aos eventos biológicos, mas em relação também ao convívio de respeito entre meninos e meninas, né? Atividades sexuais com responsabilidade e proteção, uso dos métodos contraceptivos, principalmente aí durante a adolescência. E essa educação sexual integrada, né, e compreensiva, né, eles compreenderem a importância dela, dessa educação sexual, faz parte da promoção do bem-estar de adolescentes e jovens. E isso realça o comportamento sexual responsável, o respeito pelo outro, né, a igualdade e a equidade de gênero, como também a proteção da gravidez indesejada. E aí, vamos lá, né? A gente está falando aqui muito dessa perspectiva da gravidez, mas quando a gente trabalha a questão de sexualidade, gente, e saúde sexual reprodutiva, a gente precisa também abordar as questões das ISTs, né? Das infecções sexualmente transmissíveis e também do HIV. De todos os métodos, a gente vai já mostrar os métodos aqui para vocês, mas de todos os métodos que são indicados na adolescente, para adolescente, o único que vai prevenir a IST é o preservativo, né? Por isso que durante essa orientação na educação sexual, a gente sempre, prestem atenção aqui, sempre a gente vai orientar a dupla proteção. O que é a dupla proteção? É sempre usar o preservativo associado a outro método. O preservativo, ele sempre vai ser o principal método, certo? Porque ele vai ser o único que vai prevenir tanto contra a gravidez quanto a IST. E aí vocês vão associar o uso do preservativo ao uso de outro método, né? O que a gente chama aí de dupla proteção, tá? Então, anotem isso, certo? Orientar sempre a dupla proteção, preservativo associado a outro método, tá? Trabalhar também junto com elas, né, com eles, nessa educação, a defesa contra a violência sexual e também outras violências e abusos. Ok? Tranquilo? E aí, quais são os métodos, né? Quais são os métodos que a gente vai indicar, orientar para esses jovens? A gente tem as pílulas, né? A gente tem tanto mini pílula como pílula combinada. A gente tem os métodos injetáveis, e aí a gente vai ter o anticoncepcional injetável mensal e o trimestral. A gente tem diafragma, mas ele não é tão utilizado aqui entre a gente. Pílula do dia seguinte, a gente tem o DIU, preservativo masculino e feminino, e eu esqueci de colocar aqui, gente, mas a gente também tem o Implanon, né, que hoje é outro método também que é indicado, né, e que pode ser utilizado entre as meninas, tá? O que a gente tem aqui, pessoal? Deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa muito importante em relação a esses métodos.
essas meninas, elas precisam sempre ter essa orientação do uso do preservativo, certo? E os meninos também, tá? Pessoal, só um minutinho que o meu interfone tá tocando, só um minuto. Voltei. Gente, aula online é isso, viu? Ninguém merece, mas era só o interfone. Então vamos lá, o Diego estava falando. A gente sempre vai orientar essa questão da dupla proteção, tá? Mas aí a gente precisa ver o quais são os métodos que vão ser mais indicados. Então, vamos aqui imaginar. A menina, os pais não sabem que essa menina tem relação sexual. Vocês acham que seria oportuno indicar, por exemplo, a pílula? Você imagina, a menina vai ter que ter o trabalho de esconder essa cartela, né? E aí gera toda uma tensão e um medo dos pais descobrirem. Então, a gente precisa, durante essa conversa, eu vou já explicar para vocês a questão do aconselhamento, mas durante essa conversa que a gente vai ter com elas, saber se os pais sabem, né, que ela tem relação sexual, quais são as aspirações reprodutivas dela, porque não é todo método que é bom, certo? Então, assim, a pílula, ela é um método bom, eficaz, mas muitas vezes, para adolescente, ele não é tão indicado. Ela pode esquecer, né? A adolescente, geralmente, ela tem um nível de esquecimento de tomada dessa medicação muito maior. Então, a gente precisa ver, dentro do contexto dela, qual é o método realmente mais indicado, tá? Então, a gente tem aí, ó, os injetáveis, né, que são os mensais e trimestrais, são bons métodos para adolescente. O próprio DIU, né, hoje, a adolescente, gente, outra coisa que eu queria que vocês, inclusive, anotassem aí, tá? A adolescente, ela pode fazer uso do DIU, colocar o DIU, sem o consentimento dos pais, se ela tiver acima de 14 anos, certo? Então, recapitulando, adolescente acima de 14 anos, elas podem usar o DIU sem o consentimento dos pais, tá? Então, ela pode colocar esse DIU, certo? Pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, né, como o nome já fala, ela é uma contracepção de emergência, certo? Então, ela só vai ser usada em último caso. A gente já viu alguns adolescentes usando como se fosse rotina. Tinha relação sexual e usava a pílula, né? E que também não é indicado, tá? Então, fazer essa orientação, né? Que o uso da pílula do dia seguinte, ela tem que ser uma emergência. Então, é uma exceção de uma exceção. O preservativo, né? Sempre. E outra coisa importante que vocês podem orientar também é o uso do Implanon, né? O Implanon, que é o bastãozinho que é colocado, né, embaixo do braço. Hoje, o adolescente ela também pode fazer uso do Implanon. E todos esses métodos que eu estou falando para vocês aqui, eles têm distribuição gratuita pelo SUS, certo? Então, o SUS ele disponibiliza gratuitamente. Eu não quero dizer para vocês que o acesso é fácil, certo? Não é que tenha que seja de fácil acesso. No entanto, ele é distribuído gratuitamente, certo? Então, isso é muito importante colocar, tá? Então, vamos lá. Uma coisa que eu queria explicar para vocês em relação, principalmente, o uso dos métodos, né? A gente tem tanto a Organização Mundial da Saúde como o Fundo de População das Nações Unidas, eles especificam guias metodológicos e operacionais que vão ajudar a gente nessas orientações com adolescentes, tá? Então, é muito importante que a gente fundamente, né, nossas orientações nos princípios e valores dos direitos humanos e sexuais, né, sem distinção ética e de gênero, nem religiosa, econômica ou social, nem em mensagem de comunicação, e que a gente consiga passar para esses adolescentes informações exatas e cuidadosas, cientificamente comprovadas sobre saúde sexual e infecções que podem ser sexualmente transmitidas, né? Em relação também à questão da contracepção, questões de gênero e também enfrentamento da violência. Então, a OMS, ela ressalta muito isso, que durante as nossas orientações de prevenção em relação ao uso do método,
que a gente não use uma linguagem julgadora, né, que a gente realmente respeite esses princípios, esses valores dos direitos humanos, e visualize também o adolescente como um sujeito de direitos, né, que está ali, que também tem um direito, né? E uma coisa, gente, que eu sempre falo, o adolescente, ele vai transar, ele vai ter a relação sexual dele. Então, assim, ele já em casa, muitas vezes, ele já não tem uma orientação, né? Ele já não tem apoio, ele não tem uma boa relação com os pais. Então, ele chega lá na atenção primária, ele chega lá para o enfermeiro não faz esse acolhimento de forma humana, né? Ele acaba perdendo aí a referência, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, né? Nesse acolhimento, na forma de se comunicar com o adolescente. E também essas informações, né, gente? Assim, sempre baseado na ciência, né? Sempre baseado naquilo que os estudos científicos estão trazendo para a gente. Isso é importante, porque eu estava dando uma aula um dia desse e a menina falou assim, professora, é porque eu vi no TikTok que aí comentou lá uma situação. Aí, assim, o TikTok, ele é uma rede social, né? Ele não é uma rede de orientação e informação baseada em evidência científica. Então, a gente tem que ter muito cuidado onde é que a gente está buscando essas informações, né? Porque as informações, elas precisam estar respaldadas por meio de estudo, por meio de evidências. E aí, a gente precisa entender essas características para poder respaldar, inclusive, o nosso trabalho, tá? É muito importante também que a gente estabeleça, junto com as escolas, né, um ambiente de aprendizagem seguro e saudável. E isso a gente pode estar trabalhando junto com as escolas também, né, nessa parceria saúde e educação. Durante essas ações, né, de educação e saúde, é importante que vocês desenvolvam metodologias participativas com ênfase na comunicação e desenvolvimento desse pensamento crítico, construtivo e saudável nas tomadas de decisão, inclusive sobre os comportamentos e sexualidade. E trabalhar também, gente, essa educação sexual nessa perspectiva dos direitos à saúde, à proteção social e, inclusive, em relação a essa gravidez precoce. Tranquilo, pessoal? Tudo certo? Nayara tá falando, né? Se eu vou deixar a aula gravada. Vou sim. Viu, Nayara? Pode ficar tranquila que eu vou deixar a aula gravada aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Em relação à prevenção da gravidez, gente, em 2019, foi publicada uma lei, que é a Lei 7.398, que acrescenta, né, o artigo 8A ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E essa lei, ele institui a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência. E essa semana é uma das ações de prevenção dessa gravidez que visa a proteção da vida, né, dessa jovem. E aí, como é que funciona? Essa lei ela foi publicada em 2019, né? E ela coloca que nos primeiros dias de fevereiro de cada ano, então todo ano, né, no início de fevereiro, as escolas, né, as unidades de saúde precisam trabalhar, fazer uma campanha sobre a prevenção da gravidez, certo? Então isso é uma lei, inclusive está dentro do ECA, né? Eles alteraram o ECA para colocar essa lei da semana da prevenção da gravidez. Então, quando vocês estiverem trabalhando, sempre lembrar, primeira semana de fevereiro é a semana de prevenção dessa gravidez, né? E isso vai ser de responsabilidade do poder público, né, da educação, da saúde, em conjunto também com a sociedade civil. Interessante também nessa semana, né, envolver as famílias, fazer um trabalho em conjunto, mas isso vai acontecer a cada ano, tá certo? Principalmente dentro da escola, tá? E aí é importante, né, essa perspectiva dessa responsabilidade coletiva, articular família, escola, sociedade, trabalhar junto com essa articulação das políticas públicas em todos os níveis, né? Não só a nível de atenção primária, mas também a nível de atenção secundária, terciária, na escola, né, nos equipamentos sociais, realmente fazer um trabalho em conjunto para a gente poder tentar estar diminuindo, né, o índice dessa gravidez na adolescência, tá? E aí, uma coisa importante, pessoal.
sempre que a gente fala em trabalhar pela saúde de adolescentes, isso vai exigir empatia, né? Vai exigir que a gente tenha aquela visão biopsicossocial do adolescente dentro desse ciclo de vida, entender essas necessidades deles, né? Que muitas vezes não são necessidades apenas biológicas, e não restringir as nossas ações apenas à prevenção de doenças e agravos, né, durante esse nosso atendimento, mas incluir também a perspectiva da prevenção da gravidez, né? Então a gente sempre lembrar, né, nas nossas ações, né, estar realizando todo esse processo educativo voltado para a prevenção da gravidez, tá? E é importante porque quando a gente vai fazer a educação em saúde, a gente tem várias metodologias, né? Inclusive aqui na disciplina, a gente vai ver mais na frente algumas estratégias metodológicas que o enfermeiro pode estar utilizando para trabalhar a educação em saúde com esses jovens. Mas uma das menos eficazes e o que a gente menos trabalha com adolescente, pessoal, é a palestra, né? Porque palestra para adolescente é péssimo, né? Assim, eles não prestam atenção, né? Eles vão ficar ali meio dispersos e acaba que eles não se envolvem, né, na proposta. Então, quando a gente for trabalhar, por exemplo, prevenção da gravidez, uma atividade educativa, é entender que a saúde desses jovens está diretamente relacionada à promoção do protagonismo juvenil, né? E o que é o protagonismo? O que é o protagonista? Né? Quando eu falo assim, a Cristal é protagonista da novela, então ela é a principal. Então, quando a gente fala de promoção do protagonismo juvenil, é justamente estimular o adolescente como o principal, né? Ele ali é o principal sujeito ali dentro daquele processo. Então, a gente precisa trabalhar metodologias participativas, né, que envolvam ele. Assim, a gente vai ver várias aqui na disciplina. A gente tem oficinas, a gente tem rodas de conversa, mas assim, fugir um pouco da história da palestra, certo? Lembrar sempre de fortalecer durante as ações educativas, gente, desses vínculos, ao fortalecimento desses vínculos familiares e comunitários, né? Trabalhar também a questão do projeto de vida. A gente vai ver aqui, eu sei que a Dani vai até me ajudar, viu, Dani? Quando a gente for trabalhar projeto de vida aqui na disciplina. E também trabalhar as questões de espiritualidade no seu mais amplo sentido, né? A gente sabe que o cuidado, ele envolve o bio, o psicossocial, mas ele também envolve o espiritual, né? Então, envolver também essas questões de espiritualidade dentro desses contextos de educação em saúde e prevenção de agravos. Pessoal, tranquilo? Tudo certo? E aí a gente pode estar desenvolvendo ações de prevenção da gravidez, né, entre instituições tanto públicas e privadas, né, em escolas não só públicas, mas também em escolas privadas, embasando aí em situações epidemiológicas e indicadores, né, e demandas sociais, né, respeitando aí os princípios do Sistema Único de Saúde e do SUS, tá? E entender, minha gente, que investir em adolescente, quando a gente fala principalmente de educação em saúde voltada para a prevenção da gravidez, isso vai exigir recursos que influenciam tanto no presente quanto no futuro, né? Uma vez que os comportamentos nessa idade, eles vão ser importantíssimos para a vida toda. Uma vez eu atendi uma menina grávida que ela disse: eu sempre usei o preservativo. No dia que eu não usei, eu engravidei, né? E eu tô aqui agora fazendo pré-natal, deixei de estudar, não sei nem como é que vai ser, como é que eu vou fazer para cuidar dessa criança. Então, fazer esse investimento e entender que quando a gente faz ações de prevenção da gravidez, a gente não está só investindo aqui no presente, né? Mas também a gente está influenciando o futuro dessa jovem, né? Porque entender que quando a gente cuida de adolescentes e jovens, isso também é cuidar do futuro, né? Com que a gente tenha um futuro com muito mais saúde, produtividade, felicidade e também qualidade de vida dessas gerações, tá? E aí eu vou falar com vocês agora dos métodos, certo? Deixa eu abrir aqui o manual, tá? Só um instantinho aqui que eu vou pegar aqui. Eu vou abrir aqui o manual da anticoncepção. Vamos lá. Esse manual é um manual da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que trabalha só a anticoncepção
para adolescentes, certo? Ele é bem interessante, tá? E eu vou aqui mostrar algumas coisas que eu queria focar com relacionados ao uso do método contraceptivo na adolescência. E eu queria trazer esses mitos aqui para vocês, né? Às vezes, até na orientação que a gente vai fazer para o uso do método na adolescência, eles perguntam. Então, por exemplo, quando a gente fala de método contraceptivo oral, de pílula, aí eles perguntam: se eu usar a pílula, eu vou ganhar peso? Isso é um mito, né? Não existe uma relação direta de ganho de peso com o uso da pílula anticoncepcional. Outro mito: requer exame ginecológico para iniciação. Isso é um mito. Para a menina iniciar a pílula, ela vai passar por uma consulta, mas ela não precisa fazer um exame ginecológico. Vocês entendem a diferença, tá? Aí são menos eficazes que os preservativos, também é mito. Por incrível que pareça, a pílula, ela é mais eficaz que o preservativo, só que ela não protege contra o quê? Contra as ISTs, né? Outro mito, gente, requer pausa a cada 2 anos. Isso aqui também não é verdade, tá? Pode usar de forma contínua. E também um mito que elas perguntam muito é dizendo que afeta a fertilidade. Também isso aqui é um mito, tá certo? Isso aqui não existe, tá? Em relação aos DIUs, né, os métodos intrauterinos, a gente, como eu expliquei para vocês, adolescente acima de 14 anos pode fazer o uso do DIU, certo? Sem ter a necessidade dos pais autorizarem, tá? E aí, outros mitos relacionados à história do DIU, né? Só pode ser usado com quem já teve filho, também isso não é verdade, né? Adolescente que nunca teve filho pode usar o DIU. Necessita de cirurgia para colocação, gente, também não é verdade, tá certo? Não precisa de cirurgia, tá? Esse DIU ele pode ser colocado a nível ambulatorial e não podem ser usados absorventes internos, também isso aqui também não é verdade, né? Aqueles OBs, né? Então pode usar absorvente interno junto com o DIU. E em relação aos injetáveis, né? As injeções causam efeitos negativos a longo prazo, também não é verdade. Tá? Existe até um mito que diz que usar a injeção de anticoncepcional na adolescência pode causar problemas na mineralização óssea, né, na estrutura óssea dessa menina. É mito, tá certo, gente? Não tem problema. E também outro mito que não é verdade é dizendo que causa infertilidade. Também é um mito, tá certo? Isso aqui não acontece, beleza? Então, só trazer para vocês um pouquinho esse panorama, porque às vezes durante o atendimento de vocês com essas jovens, ou na educação de saúde nas escolas, elas podem trazer esses questionamentos, né? Perguntar: ah, eu tenho 16 anos, me disseram que eu não posso usar o DIU, é verdade? Aí você vai dizer que não, né? E você vai fazer toda essa orientação em torno do uso correto desse método, beleza? E aí, pessoal, durante esse atendimento, né, dessa jovem, a gente tem algumas diretrizes que nós precisamos seguir, tá? Para trabalhar a orientação desse método contraceptivo. Então, a gente vai trabalhar o acolhimento, a gente vai trabalhar algumas perguntas lá na anamnese, né? E a gente vai checar alguns pontos importantes, tá? No acolhimento, o que é que vocês vão trazer para essa jovem? Reforçar a confidencialidade e a privacidade dessa consulta, né? Dizer que, olha, a consulta ela é confidencial, né? A gente vai manter aqui a privacidade para que ela se sinta segura. Reconhecer a individualidade da adolescente, que é diferente da mulher adulta, né? A gente não pode trabalhar a adolescente como uma mulher adulta, nem o adolescente como um homem adulto, né? Eles possuem necessidades, né? Demandas diferentes, tá? Informar que não tem necessidade de fazer exame ginecológico inicial, não precisa fazer o exame preventivo para iniciar o método, tá certo? E criar um ambiente aberto e empático, tá certo? O que perguntar? Então, na anamnese, né, o que que vocês vão perguntar para essa menina, certo? Histórico sexual e uso prévio de contraceptivos. Então, vocês vão perguntar para ela, né, como é o histórico sexual dela, certo? Ah, você tem muito parceiros, né? Você tem como é essa questão da sua vida sexual? Você já usou previamente algum método contraceptivo,
tá? Aí vocês vão perguntar também sobre a história médica, né? A questão de saúde, se já teve alguma doença, se tem alguma doença, se usa alguma medicação, se já foi internada, né? E aí a gente vai entender aqui um panorama dessa história de saúde. Se ela está atualmente em algum relacionamento, né? Se ela tem um parceiro fixo, quais são as preocupações dela, se ela se preocupa em engravidar, se ela tem preocupação, por exemplo, em contrair uma IST, qual é a expectativa dela em relação ao método, né? A habilidade e motivação para uso correto, né? Então, se ela sabe usar e se ela é motivada a usar esse método contraceptivo. A opinião dela sobre os métodos injetáveis e o LARC. O LARC, gente, são métodos reversíveis, né? Então, qual é a opinião dela? Sim, porque geralmente a gente vai estar indicando, por exemplo, ou uma injeção, né, o injetável, ou a gente vai estar indicando o DIU, ou o próprio Implanon, né? Porque são métodos que requer menos destreza dessa menina para tomar, né? Menos do que a pílula, por exemplo, certo? E aí orientar sempre a opinião, desculpa, pedir a opinião dela, né, sobre o que ela sabe em relação a isso. Perguntar se ela tem apoio em casa, se a família sabe, apoio do parceiro, né? E se tem necessidade de esconder o método, né? Isso é muito importante, tá certo? E aí você vai checar o conhecimento do método e a preferência que ela tem, como é a qualidade desse conhecimento, né? Incluindo o medo e a preocupação, se o método é adequado para as necessidades e expectativas dela, se a necessidade, né, de fazer alguma orientação mais aprofundada para a DST, ou então o screening, gente, é a investigação para a DST, né? Vamos supor que ela tem algum risco para a DST, a gente vai fazer a oferta dos testes rápidos, né, ali naquele momento, de HIV, de sífilis, hepatite B e C, e ajudar na escolha desse método, tá certo? Então, isso aqui é um protocolozinho que a gente segue, né? Que são 3 coisas: o acolhimento, que perguntar e o que checar. E aí é muito importante para a gente seguir na hora dessa orientação em relação ao uso do método contraceptivo, certo? Pessoal, tranquilo. Tudo certo, dando para entender. Eu já estou quase finalizando, tá? Pronto. Valeu, Isadora. Desde na adolescência, né? E aí ela fala, né, da semana, fala da importância, traz aqui os dados epidemiológicos, eu já coloquei ela para vocês, tá certo? E aí, quais são as recomendações, tá? A norma dá atenção integral ao adolescente no âmbito da saúde sexual e reprodutiva. Então, o que é que ela traz? Primeira coisa, garantia de acesso aos serviços. Então, ela pede, né, que a gente realize uma busca ativa e um mapeamento do risco reprodutivo no nosso território. Então, ou seja, o enfermeiro ele vai precisar fazer uma busca ativa no território, identificando adolescentes em situação de vulnerabilidade, né? E a partir disso promover acolhimento e a oferta, né, de acordo com as necessidades que eles têm nessa saúde sexual reprodutiva, certo? Atendimento a adolescente desacompanhado. Gente, não tem problema adolescente ser atendido sem os pais, certo? E entender que adolescentes eles vão ser prioritários na garantia dos seus direitos e devem ter seu acesso à atenção primária em qualquer circunstância. Então, se ele chega sem os pais, ele tem o direito de ser atendido sem os pais, tá? Identificar os fatores de risco para essa gravidez não intencional nesse contexto familiar e psicossocial. E aí a gente vai estar uma parceria muito grande aí com os ACS, né, e com os demais profissionais da Jatai Saúde da Família. Desenvolver o planejamento participativo, incluir o adolescente nas discussões e planejamento das ações de saúde e identificar situações de violência, né, durante esse atendimento, fazer a identificação dessas situações de violência e promover um atendimento acolhedor, considerando as questões éticas e legais, tá certo? E aí ele vai falar um pouquinho aqui sobre que a gente tem que ficar muito atento à ocorrência de violência sexual, né? E em casos de estupro de vulnerável, né? Entender que a gente precisa compreender que qualquer conduta que constranja
a presenciar aqui que constrange essa adolescente ou que faça com que ela mantenha ou participe de relação sexual não desejada, né, mediante intimação, ameaça, coação ou uso da força, ela se enquadra, né, na questão da violência sexual. Então, assim, explicar para ela o que é essa violência sexual, né? Isso é muito importante. Outras questões aqui que a norma técnica traz, gente. A abordagem dos projetos de vida, né? A gente vai, inclusive, falar disso aqui na disciplina. E aí, olha só, a inclusão de adolescentes e jovens do gênero masculino, né? Aquilo que eu falei para vocês, certo? Precisamos oportunizar e incluir adolescentes do gênero masculino, meninos, né? Para eles se perceberem como responsáveis do processo reprodutivo. A maioria dos métodos, né, contraceptivos são voltados para meninas, né? Geralmente a responsabilidade da gravidez recai sobre a menina, mas a gente precisa trazer esses jovens e incluir eles dentro desse processo, tá certo? E principalmente trabalhar com eles também, gente, com os meninos, a questão da violência sexual, né? Porque quem pratica o ato de violência sexual é o homem, né? Então, já trabalhar essa questão do enfrentamento, né, da prevenção, dos comportamentos em torno do machismo, da masculinidade, acesso à informação sobre vivência da sexualidade, entender, gente, o que é uma relação sexual consensual, né? Existem formas de estabelecer isso. Então, a norma técnica ela traz essa importância, né, de incluir esses jovens, né, do gênero masculino em todo esse processo, tá? Aí, em relação às informações, né? Ele coloca informações claras e completas, né? Que a gente seja muito claro no desenvolvimento dessas ações de comunicação, né? Entre esses jovens. Adaptar os conteúdos, né? Falar de gravidez, mas também falar de violência, falar de drogas, né? Sempre falar de comportamento de risco para IST, tá certo? Dentro da temática da gravidez. Buscar estratégias, pessoal, dentro das escolas, né, nas unidades de saúde, nas salas de espera, onde vocês tiverem a oportunidade de estar conversando com esses jovens sobre a gravidez, vocês fazerem, né, em relação a isso. Trabalhar a questão da diversidade. Uma coisa é eu falar de prevenção de gravidez com um menino de 10 a 14 anos. Outra coisa é eu trabalhar entre 15 e 19. Então, por mais que todos estejam dentro da adolescência, são grupos diferentes, né? Inclusive, em termos dessa diversidade cultural, tá certo? Então, a gente saber lidar, inclusive, com essas informações, né? Entre essas diferentes faixas etárias. A gente tem a caderneta de saúde adolescente, inclusive a gente vai trabalhar ela aqui mais na frente, né? Então ele fala muito para a gente distribuir essas cadernetas, né? Monitorar, é uma ferramenta aí de subsídio que vai orientar o atendimento integral desses jovens. Entender os pontos de atenção à saúde desses jovens, então divulgar na comunidade, né? O que eles têm de acesso ao serviço, né? Inclusive, né? Os métodos contraceptivos de longa duração, né? Como o DIU e também o Implanon. Podem falar também da PrEP, né? Que é a profilaxia pré-exposição, que é usada antes da exposição a HIV para evitar a infecção, sendo um tratamento contínuo e preventivo, e a PEP, né, utilizada após exposição a HIV, funcionando como uma medida de emergência para evitar a infecção, tá certo? E também, gente, aproveitar esse momento aí dentro da prevenção da gravidez, né, para falar também da vacina contra o HPV, porque a nossa taxa de vacinação contra o HPV está muito baixa, tá certo, pessoal? Aí, deixa eu ver aqui o que mais. Pronto, isso aqui eu já falei, né? Pílula do dia seguinte, só uma coisa importante, tá certo, gente? Assegurar que o adolescente ele tem o direito a usar a pílula do dia seguinte, certo? Que o acesso à contracepção acontece, né, por meio do serviço do Sistema Único de Saúde, então ele tem direito de ir lá e pedir e pegar a pílula do dia seguinte.
e que ela vai ter que ser administrada em até 120 horas, ou seja, até 5 dias após a relação sexual desprotegida ou violência sexual. Claro que quanto mais tempo passar, maior o risco dela, essa menina, engravidar, né? O ideal é que ela tome realmente logo após a relação sexual. Mas lembrando que isso aqui não é rotina, né? Ela vai fazer o uso da contracepção de emergência em caso realmente, assim, de extrema necessidade, tá certo? Aí a escolha do método, né? A gente já falou aqui várias vezes, tá certo? Aí uma coisa que um aluno uma vez me perguntou, e que inclusive está aqui na norma técnica, né? Professora, se a relação sexual no adolescente com menos de 14 anos é estupro de vulnerável, a gente pode indicar método contraceptivo para essa menina? Pode, gente, preste atenção. A prescrição de métodos anticoncepcionais para adolescentes menores de 14 anos, quando realizada em conformidade com os critérios clínicos de elegibilidade, não configura ato ilícito, certo? O que é isso? Deixa eu explicar para vocês. Menina, vamos supor, tem 13 anos. Chegou para você e disse assim: olha, eu estou tendo relação sexual. Aí, a gente já, se ela tem 13 anos, a gente já precisa notificar a violência sexual, certo? Aí a gente notifica porque é menos de 14, então precisa notificar. Só que ela vai dizer assim: não, mas eu tenho relação com o meu namorado que tem 14. E é uma relação consentida e tal. Então, observem que ali, por mais que se enquadre no estupro de vulnerável, mas a gente não precisa fazer uma denúncia, certo? Porque ela não está sendo abusada, não está sendo, como é que eu posso dizer? Tendo uma coerção para realizar o ato. Então, vamos lá, recapitulando. Menos de 14 anos é estupro de vulnerável? É, a gente notifica. Só que a gente vai avaliar a situação. Não, é uma relação consentida, ela tem um namorado, não sei o que, não sei o que. Então, você não prossegue com a denúncia. E aí, nesse caso, como está dentro do critério de elegibilidade, não é ato ilícito, a gente não está fazendo nada de errado. Então, a gente pode prescrever o método contraceptivo para essa menina com menos de 14 anos, certo? E lembrar de sempre incluir nas orientações, no atendimento, adolescentes do gênero masculino e responsabilizar eles, né, pelo uso do preservativo, tá certo? Como o único método contraceptivo para a prevenção das ISTs, tá? Aí a prevenção combinada, como eu falei para vocês, tá certo? E eu acho que era isso. As outras coisas eu já falei, a questão de sigilo, né? As questões da violência. Eu estou só recapitulando aqui a norma para me ver o que falta falar aqui para vocês. Mas eu acho que é basicamente isso. Pessoal, entendido? Tudo certo? Ficou alguma dúvida? Aqui. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Querem que eu fale um pouquinho sobre a prova? Deixa eu falar aqui para vocês sobre a prova. Deixa eu só tirar aqui minha tela. Pronto, então vamos estar finalizando aqui a nossa aula, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Quarta-feira é a nossa prova, tá? A gente basicamente só teve 3 aulas, né? 2 e essa de hoje. Então, a nossa prova vai ser o conteúdo dessas 3 aulas, né? Eu não cobrei nada a mais do que isso, tá? O que eu cobrei na prova? Deixa eu dar aqui uma orientação para vocês em relação a essa prova, tá? Porque é muito importante. Deixa eu só abrir aqui para poder eu me lembrar, porque eu nem lembro mais como foi que eu botei a prova. Mas deixa eu abrir aqui ela. Pronto. O que eu cobrei na prova? Então, vamos lá. Na prova, pessoal, eu cobrei, tá? Síndrome da adolescência normal, que foi um dos assuntos, né, que a gente abordou em sala de aula. Cobrei também alguma coisa sobre os marcos cronológicos, tá certo? Falei um pouquinho, pessoal, sobre essas questões da violência, e coloquei, se eu não me engano, 2 questões de gravidez, tá? 2 questões sobre gravidez na adolescência.
E aí vocês precisam assistir o documentário, o link tá lá, tá certo? No Moodle. E eu coloquei uma questão da prova sobre o documentário, beleza? Coloquei uma questão sobre métodos contraceptivos, tá certo? Para vocês. Coloquei também uma questão sobre o estágio de Tanner, tá? E uma questão sobre os aspectos históricos e sobre as qualidades psíquicas do adolescente, né? Que foi também o tema das nossas aulas. Então, basicamente isso, tá certo? A prova tá bem simples, né? Tá bem tranquila, tá? Quarta-feira nós nos vemos em sala de aula, tá certo? E a gente não vai ter mais feriado, não vamos ter mais nenhuma intercorrência, se Deus quiser, daqui para frente. E aí a gente vai seguir com o restante do nosso conteúdo. Tá certo, pessoal? Eu vou deixar aqui a aula gravada, tá bom? No YouTube para vocês. E é isso. Eu queria agradecer a atenção. A gente teve uma baixíssima adesão, né? Quase ninguém conseguiu, apesar de todo mundo ter respondido lá a minha mensagem no Moodle dizendo que queria online, mas o pessoal não entrou. Mas eu espero, né, do fundo do meu coração, que esse pessoal entre depois para assistir a aula, porque senão não vai conseguir ter um bom rendimento na prova, tá bom? Pois, gente, obrigada, é isso. Desejo para vocês um bom sábado, né, um bom final de semana, e a gente se vê quarta-feira na prova, tá bom? Obrigada.